ao ExecutiveCast, o podcast da FIA que conecta líderes e especialistas e visionários para discutir tecnologias, inovação, governança e o futuro dos negócios. O episódio de hoje tem um significado muito especial. E o nome do episódio de hoje é Liderança, Tecnologia e Legado, a trajetória que abriu caminhos para mulheres na TI no Brasil. E ele tem, por que nós estamos gravando hoje, um dia após o Dia Internacional das Mulheres, uma data que nos convida a refletir sobre liderança, oportunidades e o papel transformador das mulheres na sociedade e nas organizações, como em geral. E esse episódio também marca o início de uma parceria muito importante com a IDV Labs. Muito obrigada, Tânia, por estar representando aqui a IDV Labs e reforçando o nosso compromisso com inovação, conhecimento e transformação. Nossa, nós estamos super honrados, felizes com essa parceria. Acho que aqui a gente constrói, né, de uma forma muito estruturada essa conexão do mundo acadêmico com a prática executiva, né? E aí, pensando no executivo e pensando no Dia das Mulheres, nada melhor do que a gente trazer Ione Coco, né, que é uma das mulheres mais importantes que a gente tem no mundo das mulheres de tecnologia, com uma história muito especial para contar para a gente. Né? Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Uma honra estar com vocês, estar com a FIA e DV Labs. Hoje eu sou presidente emérita da MCIO Brasil e nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso podcast. Né? Com certeza. Ione, nós que temos uma grande honra em receber aqui uma das pioneiras, uma das mulheres pioneiras em liderança e tecnologia do país. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite para esse podcast especial. Muito obrigada a vocês. Uma das primeiras CEOs que a gente teve mulheres, né? Muito importante. Dizem que sim, eu não sei se é mesmo. Eu já fui premiada por isso, agora eu não sei se é mesmo, né? Enfim, vamos lá. Eu queria começar com você falando um pouquinho dessa sua trajetória e decisões que você teve durante a carreira que foram de importância, né? Então, a sua formação é física, a minha também, por coincidência, né? E a sua transição para a liderança executiva em tecnologia, eles não são caminhos óbvios, né? A primeira coisa que perguntam, eu vejo para você e para mim, fez física, fez mestrado, fez não sei o quê. Na verdade, eu fiz física, fiz um mestrado em projeto de reator nuclear, e porque eu tenho o pezinho no chão, eu já fazendo a tese, eu decidi que eu iria buscar maiores oportunidades de carreira no mercado. Então, a minha decisão, eu sou filha mais velha. Meu pai era filho póstumo, minha avó estava grávida de 3 meses quando ele morreu, o pai dele morreu de gripe espanhola. Então, eu tinha uma carga gigante que ele colocou em mim de... Na verdade, se ele morresse, éramos 5 irmãos, eu teria que sustentar a família, cuidar da família. Então, eu tinha isso muito claro. E ficar em física, primeiro a gente fez física porque não existia processamento de dados na época. Não existia. Não, mas eu queria ser astronauta. Ou você ia ser física, ou fazia física, ou matemática, ou engenharia. Não tinha outra alternativa. E aí, abriu-se esse espaço para tecnologia. A minha tese de mestrado era, eu desenvolvi um algoritmo inédito, imagina, nos anos 70, de movimento do nêutron em reatores. Vieram até 2 pessoas que eu brincava que eram livros, um inglês e um americano, para minha defesa, porque era uma coisa inédita, era uma coisa muito diferente. Mas eu ali já sentia que eu estava aprendendo uma coisa que eu não acreditava, porque eu queria ir para uma área que eu tivesse mais opções de carreira, mais opções de mercado. E como eu usei muito tecnologia na minha tese, verdade que era em cartão perfurado, mas eu usei muito, então para mim parecia uma coisa natural eu migrar para a tecnologia. Não fui direto, fui para o IPT com um desafio maravilhoso que era abrir o National Growth Standards no Brasil, que nunca foi aberto. Só que eu engravidei, e aí veio a primeira mudança. Eu fui demitida porque tive filho. Aí na hora que eu fui demitida, eu falo, melhor coisa da minha vida. Ser demitida é uma oportunidade real de repensar a sua carreira e repensar o seu rumo. E aí é que eu decidi passar para a TI. Gente, incrível.
essa sua fala, porque eu ia perguntar justamente sobre momento de ruptura e coragem profissional. Então, você já até respondeu, porque é incrível que hoje ainda uma mulher seja demitida, apesar da sua competência, porque estava grávida. Realmente é muito complicado a gente ter que ouvir isso de uma pessoa, e eu já conversei um pouco com a Tânia também, ouvi coisas que eu falei assim, não acredito que eu estou ouvindo isso. E você viu no LinkedIn, pelo menos cada 15 dias, Sim, quem aparece. tem coragem de dizer fui demitida porque tive filho, que todo mundo vem de proveta, será? Porque não é possível. Todo mundo tem mãe, tem irmãs, tem filhas. E por que que ainda tem essa atitude dos homens? Isso é que é uma Eu coisa acho muito a ser importante pensada. você falar isso, essa fala de trazer para o LinkedIn as pessoas denunciarem, comentarem, falarem. Isso é muito importante, porque faz com que as empresas prestem atenção nas suas ações. Sem dúvida Né? alguma. Isso acontece em larga escala, mas poucas mulheres ainda falam. Eu acho que deve falar. Tanto quando é demitida, quando é promovida grávida. É que é verdade. maravilhoso. Nós temos várias exemplos, que né? foram promovidas da licença maternidade. Então, eu acho que não tem nada a ver. É só um. Eu brincava com o meu presidente, ele dizia, não me contrata mais mulher, que você tem mulher demais. Eu sou balança. Você ser balança tem uma carga forte aí. Eu tinha sempre que tentar ter homens e mulheres em mesmo número nas minhas equipes. Ele dizia, não me contrata mais mulher, porque mulher fica grávida. Eu falei, então me diz para não contratar mais homem, porque eles jogam futebol e arrebentam o joelho. Pelo menos gravidez, eu sei que depois de 9 meses eu tenho que pôr alguém no lugar. Quando arrebenta o joelho, eu não sei. E parecia praga, né? Porque no fim de semana seguinte, um dos meus operadores de computador arrebentou o joelho e ficou 3 meses afastado. Afastado. Então é isso, eu acho que os gestores precisam pensar nisso. A gravidez é uma coisa planejada, natural. Você tem 9 meses para planejar a substituição. E um acidente de carro, outra coisa não, né? Então eu acho que isso é um alerta para os executivos em geral, mulheres e homens. Agora vamos ao assunto sua carreira de TI. Ao longo da sua carreira, a TI deixou de ser suporte para ser algo estratégico. Onde que você vê assim maiores falhas e acertos das lideranças nesse processo? A primeira grande falha que eu vejo é você promover o melhor engenheiro para ser gerente. Nem sempre o melhor engenheiro é o melhor gerente. São skills diferentes, são perfis diferentes. Então, eu acho que a pessoa, para ser gerente, ela tem que, primeiro, abrir mão de querer ser um super técnico, de mexer em código, por exemplo, né? Tem que abrir mão. E tem que ser uma people person, tem que ser uma pessoa que foca em pessoas. Se ela não focar em pessoas, ela nunca vai ser um bom líder, nem um bom gerente. Porque, afinal de contas, as empresas são feitas por pessoas, né? Exatamente. Tecnologia, ao longo de toda a minha carreira, eu nunca vi uma implantação falhar por tecnologia. Ela falha por pessoas. Ou porque a área usuária não quer mudar seus processos e mudar a forma de trabalhar, ou porque a própria TI impõe algumas coisas que não é o jeito que a empresa trabalha. Sempre são pessoas, nunca a tecnologia, né? E aí pensando então nesse profissional que é um líder diferente, né, que tem que ter algumas características pensando, olhando mais para a gente do que efetivamente para a tecnologia, apesar que hoje a tecnologia muda todos os dias, no mesmo dia, várias vezes. Mas, Ione, como transformar, como você vê a transformação da TI, não como uma área de custo, e hoje ela é muito conectada ao business e à estratégia das empresas, como esse líder, né, de TI, líder técnico, porque ele tem que conhecer, que conhece gente e que agora precisa conhecer muito de negócio para poder trazer a TI para cima. Não tem dúvida. Uma das formas de ser promovido é conhecer bem negócio. Se você não conhece o negócio, nunca vai ser promovido, né? E depois tem 2 formas de aumentar a margem de lucro da empresa. Uma é reduzindo custos, que é o que a maioria, não diria a maioria, mas uma boa parte faz. E outra forma é aplicar tecnologia para aumentar o faturamento da empresa, né? Então, acho que esse mindset, a alta gestão da empresa precisa ter. Tecnologia bem aplicada, ela pode aumentar em muito o faturamento da empresa e a margem de lucro da empresa. Então, acho que aí é que entra o estudo contínuo do líder, tem que estar muito
conectado com o que está acontecendo, e eu tive o privilégio de trabalhar no Gartner. Eu fiquei praticamente 20 anos no Gartner, eu era cliente Gartner. Eu não posso imaginar hoje um executivo que não tenha uma empresa do tipo Gartner para orientar as suas decisões de tecnologia, porque as decisões são são coisas de risco, muito dinheiro, risco, né? Muito risco. E muito dinheiro. Então, não é todo o hype que você vai implantar na sua Exatamente, empresa. E toda exatamente. empresa é diferente. Então, qual é a melhor tecnologia para minha empresa naquele momento? As Isso práticas, né? É isso que o gestor, o líder tem que decidir, tem que vender para a empresa, vamos dizer assim, né? Muito bom. É aliado à estratégia, um custo programado e com uma receita, um retorno lá na frente, né? Exato. O famoso ROI. Só uma vez na minha vida eu implantei um sistema, era um sistema financeiro, e o gerente falou assim, se você implantar, agora com o IA, então mais ainda, se você implantar esse sistema, eu vou liberar 68 pessoas para outras áreas. E eu falei, vamos ver, né? Um dia ele entrou na minha sala, um gestor, um cara bastante alto nível, e disse assim, Ione, está tudo rodando maravilha, já muito estabilizado, vamos falar com o presidente que eu estou liberando as 68 pessoas que eu prometi. 68 pessoas não é pouco, gente. Deus do E céu. ele liberou para outras áreas, era uma empresa estatal, né? Então ele Isso é liberou, importante. né, ele não podia demitir, ele Aham. mandou, pôs em outras áreas. Vou aproveitar esse gancho que a Ione falou do Gartner, né? Porque você foi uma VP Gartner Latam, Latam, né? E ali surgiu o movimento do qual faço parte também, né? Muito inspirado por você e por outras mulheres que a gente tem lá dentro, a própria Sandra, né? Como que isso aconteceu? Conta um pouco essa história pra Então, gente. Você fala em empreendedorismo, né? Eu acho que empreender é achar um nicho de mercado que ninguém pensou antes e que você consegue, de alguma maneira, ir adiante. Eu estava no Gartner e a gente continua fazendo todos os anos uma pesquisa da agenda do CIO. E tivemos uma grande amostra e eu e uma colega dos Estados Unidos resolvemos, então, fazer uns cortes por indústria, e ela teve a ideia, ou eu nem lembro quem, cortar por gênero. Na hora que cortamos por gênero, nós vimos que homens e mulheres respondem muito diferente. Isso faz 23 anos já. Aí nós olhamos aquilo, os homens, assim, melhorar a segurança, trocar o servidor, e as mulheres, naquela época a gente falava alinhar mais a TI com o negócio. Hoje a TI está embebida em tudo, né? Ou melhorar o treinamento da minha equipe. Era muito mais soft skills do que hard skills. E aí nós conversamos e falamos, por sorte nós tínhamos uma chefe mulher nos Estados Unidos, que era a VP Américas, e falamos para ela, a gente queria fazer um evento só de mulheres, você topa? Você deixa? Ela disse, não só deixo, como arranjo verba. E aí foi que nós fizemos nosso primeiro evento, foi em novembro de 2003, e eram 13 mulheres só na sala. 13 é o meu número de sorte, né? Então eu tenho 2 filhos e um neto que nasceram sexta-feira 13. Então, aí foi 13 também, e aí fizemos o primeiro evento. E nesse primeiro evento, elas adoraram, porque elas conseguiram ser muito mais abertas e muito mais, vamos dizer assim, mais acolhedoras do que um evento que tem muito mais homens do que só naquela época, ainda, eram menos de 10% de mulheres. E aí nós resolvemos fazer eventos periódicos. A minha ideia era fazer uma vez por ano, quando saísse a pesquisa. Mas acabamos fazendo 2, 3, quando a Ellen veio ao Brasil, fazia happy hour, não tinha nenhum número certo. Mas aí esse grupo foi crescendo. Em 2015, quando eu aposentei, nós já éramos mais de 100. O meu assessor achou que não fazia sentido, então nós achamos que nós nos bastávamos, coisa bem de mulher, né? Aí nós continuamos com o grupo, era WCIO, virou MCIO, em vez de Woman, mulheres. E aí começamos esse grupo de uma forma, com uma ação entre amigas, principalmente o foco era apoio quando alguém era demitida, ou alguém tinha um problema pessoal complexo. A gente sempre, uma estava ao ombro amigo, ia tomar um café. E quando foi em 2021, nós fomos desafiados pelo presidente da Cisco. Se eu der curso de graça para mulheres, vocês nos ajudam? Aí nós já tínhamos coisas de
gerente de TI, nós já tínhamos um regimento interno e já tínhamos um conselho com 7 mulheres. A pessoa que ouviu isso do presidente da Cisco trouxe para o conselho aprovou desde que a gente se tornasse uma Hungry. Porque, na verdade, eu brincava que era uma briga com o cachorro grande. Nós não podemos ser parceiros de uma Cisco sendo uma ação entre amigas. Nós temos que ter um formalismo. Entidade, né? E aí criamos a ONG MCIO Brasil. Desde essa data, na verdade, temos 22 anos, mas com formal 4 anos. E o que na prática mudou a realidade das mulheres na tecnologia nesse tempo todo de MCIO? Para ser sincera, muito pouco. Infelizmente. Então daí você me dá a brecha para eu contar o que a gente está fazendo. É um retrocesso, né? Que tem horas que a gente deu uma voltada para trás. Teve um tempinho aí que voltamos para trás. Hoje na base nós tem muitas estatísticas entre 25% e 30% na base. E cargos gerenciais na ordem de 8% a 15% no máximo. Então o que nós da MCIO fazemos? Lá na base nós temos o que chamamos de inspirar. Vamos em escolas públicas e convencemos meninas que dá para a menina entrar em carreira STEAM, né? Em qualquer carreira técnica. Temos a academia que desde o início decidimos não dar treinamentos, mas sim fazer parceria com empresas de renome do mercado, que tenham boa certificação aceita, que são as empresas que dão os treinamentos gratuitos para mulheres 18 mais. Não tem limite de idade, pode ter 70 e fazer o treinamento do mesmo jeito, tem que ser gratuito e pela web para a gente pegar mulheres do Brasil todo. E temos aí uma outra área, que é a área um pouco como começou, né? Que é a transição e evolução, que é o repensar de carreira, e ali a gente abre em 3 áreas, que é empreendedorismo, docência e conselhos. Também não dando grandes cursos, mas, claro, fazendo de alguma maneira com que elas tenham um estudo contínuo, um conhecimento contínuo. Então, dessa forma nós pensamos estar contribuindo, porque a gente entra na base da pirâmide e entra nas executivas. Nós temos nossa trilha de liderança e gestão, que tudo que uma pessoa precisa saber para ser CIO, porque nós temos também o 2º escalão já de TI. Então, hoje, a nossa contribuição é para entrar mulheres na tecnologia e para evoluírem na carreira. Você imagina a minha alegria, que eu pegava no pé delas demais para elas apresentarem cases e, de repente, eu vejo a capa da Forbes, É verdade. com 10 maiores CIOs do Brasil, 6 são mulheres. Nossa, que lindo isso. Até chorei, porque eu falava para elas, se vocês não apresentarem cases, ninguém vai saber que vocês existem. E mulher era mais tímida, porque a gente põe fogo. Os homens, em geral, eles têm mais essa pegada, né? De comunicar até o que eles não fazem, né? São arrojados. Exato. Apesar de nós usarmos pérolas, né, que são clássicas daquela época das nossas avós e tudo mais, a atitude ela é diferente. Verdade. Né? E só por falar, vocês falaram em coincidência no começo, de serem físicas. Agora, olha uma coincidência, gente. As 3 com colares de pérola e a gente não combinou. Como assim a gente não combinou e as 3 vêm com um clássico? Mas falando agora, voltando para a tecnologia. Você falou sobre demissões ou readequações de pessoas em outras áreas. Futuro da mulher, inteligência artificial, tudo junto e misturado. Como que você fala sobre esse cenário? Todo mundo desesperado, vou perder meu emprego. Agora, especificamente de mulher e inteligência artificial, como é que está esse cenário hoje? Eu acho que não muda muito mulher e homem. O que eu acho que muda é o estilo de gestão. As pessoas, aquele micromanager que eu queria acompanhar o dia a dia de Jesus, isso a inteligência artificial vai fazer. Eu acho que vai sobrar muito mais espaço para a criatividade. E nesse aspecto, a mulher é boa, né? Criatividade, a mulher tem uma visão muito mais holística, né? Eu não sei se vocês lembram disso, mas há mais de 30 anos, um grupo que trabalha com uma ONG de mulheres chamada The Catalyst, lá nos Estados Unidos, ela já começou a publicar que ter mais mulheres em posição de gestão aumenta muito o faturamento das empresas. Então, com IA ou sem IA, eu acho que a gente tem que lutar para ter mais liderança feminina. Porque a liderança feminina não é que a gente é melhor ou pior que o homem, a gente é diferente.
A gente não quer ser igual. A gente quer só equidade, igualdade de oportunidades. Então, quando você tem mais de 30% de mulheres em posições de liderança, claramente hoje tem McKinsey, Gartner, Boston Group, um monte de institutos de altíssima credibilidade que mostram você pegar o primeiro quartil e o quarto quartil, sendo o quarto quartil que tem mais de 30% de mulheres em liderança. E o primeiro quartil que não tem mulher nenhuma, porque também tem muita empresa assim ainda, chega a faturar 48% a mais na mesma indústria. Então, com IA ou sem IA, a gente devia focar em lideranças mais preparadas. Diversas, né? Mais diversas, claro. Não é só as mulheres. Não só mulheres. A gente tem alguns estudos da própria McKinsey mostrando que negros, né? Eles apareceram apontando em posições de conselho só 2 anos. Antes eles não apareciam nas estatísticas, até 2 anos atrás. Então, acho que a diversidade, e mostra que a diversidade, né? E aí mulher, negros, PCDs, gêneros diversos, isso faz com que a empresa tenha um resultado diferente. Isso impacta diretamente na IA. Porque como é que você constrói as coisas, né? com vieses? Como é que você vai falar de aborto num grupo só de homens? Simples assim. Então, se você não tem uma diversidade, como é que vão ser os seus algoritmos? Isso mesmo. Todos com viés, não é? Então, eu acho que é mais por esse lado mesmo. A gente tem que ter, foi muito bonito. Eu fiz uma entrevista outro dia e eu não sabia. E o rapaz falou, isso calou tão fundo, porque eu sou PCD e tudo que você falou vale para mim também. Olha! O rapaz, eu estava pela web, o rapaz provavelmente cadeira de rosa, eu não via. Mas ele falou, isso calou muito fundo para mim, porque tudo que você está falando é exatamente isso. A gente precisa ter o que a Tânia levantou super bem, diversidade. E o IA ou sem IA. Sim, claro. E o papel da MCIO nesse processo de conscientização? Porque tudo isso que você falou é tão importante, mas poucas pessoas sabem. Quanto mais mulheres, melhor a gestão com ou sem IA. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês comunicam para as empresas isso? Olha, nós estamos muito à disposição para fazer palestra em quem nos chamar. Nossa, mês da mulher. Nossa, essa semana eu não sei, eu tive que encaixar uma entrevista que ela me pediu e ainda não encaixei bem aquela do Vicente. Mas enfim, a gente gosta de falar para board, tá? Outro dia, há uns 2 anos, eu falei para um board, levei esses números, falei para. E eu só aceito se tiver o CEO também, se tiver todo mundo, fazemos pela web e tal. Ele chegou no fim e disse para mim, o que você está falando para mim? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Está publicado há 30 anos, só que o foco dele é outra coisa. Então é natural que ele não conheça. Ele mandou flores para mim agradecendo, sendo que eu abri os olhos dele para uma realidade que ele não pensou. Outro um CEO que ela me apresentou, eu fiz uma pergunta para ele no almoço. Quantos % de mulheres você tem na sua empresa? Ele disse, você sabe que eu não sei? Aí ele chegou lá e pediu para o RH fazer um levantamento para ele. Porque ele nunca tinha se dado conta. Não é que a pessoa é boazinha ou mazinha. É porque não está no foco, não está na pauta. E SG saiu da pauta. Saiu. Tem um monte de empresas, né? Saiu da pauta. Então, como é que a gente ajuda? Sensibilizando. Falando com as nossas 530 associadas. Mas acho que aquele ano que eu fui no Gartner para falar disso, no evento do Gartner de dados, inteligência artificial, é óbvio que eu levei dados e mostrei projeções baseadas numa estatística que uma entidade faz futura com projeção de 300 anos. Que é péssima, não é agradável assistir, ler aquilo e ler aquilo. Sempre negativo. Mas a gente foi no Gartner. Aí, no ano seguinte, um evento com mais de 3 mil pessoas chamou para falar a mesma coisa. Uma pessoa estava lá dentro. Se você toca em uma pessoa, você já... Né? É uma rede. É uma onda. Né? Exato. É uma onda. Então eu não recuso nada. Todo mundo que me convida, eu vou. Porque eu estou aposentada, eu tenho muito mais tempo. Então, se for pela web, então maravilha. Porque eu acho que a gente tem que sensibilizar as pessoas. Tem que. E os líderes, né? Os líderes. Tem que ser os líderes. Porque é top-down, não tem jeito, né?
E aí, pensando nisso, tudo isso que você já contou que você faz, o que você faz para relaxar? Além de coisas maravilhosas que são os seus livros, né? Que era legal você contar um pouquinho para a gente, né? Claro. Eu sempre procurei fazer alguma coisa que tivesse muito ligado ao lado direito do cérebro. Porque, como nós sabemos, o lado esquerdo é o técnico, que é aquilo do dia a dia, né? E o lado direito é o lado da criatividade, da criação. Então, eu já fiz tudo que você imaginar. Yoga, já fiz, já pintei quadros e desenvolvi o lado direito com uma super professora, que, aliás, eu postei no Dia Internacional da Mulher. Nada por acaso, ela me deu uma gravura essa semana da primeira marcha em 1909. Ela me deu de presente essa semana. Eu fui fazer uma visita para ela, ela me deu de presente. Então, pintar, fazer algum exercício mais oriental, digamos assim. Eu faço bijuterias, eu faço tricô, eu faço vinho, então de tudo um pouco. Sempre eu tenho uma atividade. Você tem um livro de vinho. Eu tenho um. E tem livros falando sobre mulheres. É legal mostrar pra gente. Ah, Ione, queria ver. Você poderia mostrar para o nosso público? Claro. Então, esses livros aqui, vamos ver se está. Esse é o último, praticamente. Esses livros todos, esse de liderança, eles são de carreira, são coautorias, tá? Esse aqui também. São fáceis de encontrar para comprar? Sim. Perfeito. Principalmente nas editoras. O Tem de Salto eu entrei em dois, entrei nessa edição especial também. Esses livros, eles são livros que a nossa intenção maior é inspirar jovens a pegarem a carreira de TI e se manterem na carreira de TI. Então, tem histórias maravilhosas, incríveis nesse livro. Esse aqui já foi uma ousadia, também livro de mulheres. Nossa, adorei saber que você é um winemaker. Eu vinho por elas, um universo além de rótulos, porque se tem gente que é rotulada é mulher, né? Exatamente. Mulher sempre é rotulada. Mas esse livro é um livro um pouco contando histórias de mulheres importantes, né, no vinho, no mundo todo. Ou por que você entrou no vinho, por que você achou que era para você, etc. E tal. Então é bem interessante também. Agora já estou pensando no segundo para decidir vinho. Bacana. Os livros, você entende que é uma forma de você criar uma história, deixar uma história registrada de todo esse processo que você faz e que você vive, né? E de luta, de batalha, de conscientização da mulher para outras mulheres, ou uma forma de mentoria? Eu acho que é um pouco deixar registrado as coisas. E principalmente, a grande dificuldade, porque eu escrevi vários, é você escrever a sua mesma história com outra user view. Tudo é isso, né? Você tem que... Eu quero fazer igualzinho. Para fazer igualzinho, não faço de novo, né? Então, é buscar caminhos diferentes de escrever sobre a mesma história. Tendo vivido o que eu... Graças a Deus já vivi, claro que tem vários caminhos que eu posso tomar, né? Mas eu acho que a ideia é assim, por exemplo, esse que foi o último, eu fico parte do tempo morando fora do Brasil, porque meus filhos moram na Europa, os dois, e a gente tem a cada 2 anos um grande Natal em família, desde que minha mãe era viva, que tem 70 pessoas, então são minhas irmãs, minhas sobrinhas, sobrinho neto, tudo. Eu mandei um livro desse para todas as mulheres da família, com uma dedicatória, porque eu falei, e não guarda o livro, passa para outra mulher, porque eu acho que eu tenho um de cada um, mas eu acho que é muito importante as minhas sobrinhas netas, por exemplo, lerem, passar para a coleguinha de classe, para que elas tenham acesso a saber que isso é uma coisa possível para elas. Nossa, lindo isso. Ione, se você tivesse que escrever um novo livro hoje sobre liderança, governança, diversidade e inteligência artificial, porque é o foco. São mudanças muito grandes trazidas pela inteligência artificial. Como seria esse livro? Eu acho que o meu foco não ia ser líderes, meu foco ia ser jovens. Porque eu acho que os jovens... Eu vejo, por exemplo, outro dia eu cheguei na casa do meu filho, eu tenho um neto, na época ele tinha 7. Vovó, eu estou com um computador da escola, eu preciso mostrar para você uma coisa que eu aprendi em Portugal.
que eu estou aprendendo, mas acho que você não conhece, é PowerPoint que chama. E é muito engraçado, ele tinha 7 anos. Então, eu acho que os jovens, eles tendem a simplificar o mundo de TI. Pensar menos processo, pensar menos o todo. E num mundo de inteligência artificial, delegar mais que é possível. Uma delegação, não, isso sem citar nenhum shopping, ela faz e faz bem feito. Só que surta de vez em quando. Se não tem um humano por trás para dar uma organizada na IA, não vai ser perfeito, né? Então, eu acho que precisa, sim, da inteligência humana, sempre vai precisar. E eu acho que escreveria um livro para jovens, falando um pouco disso, sabe? Olha o todo, estuda tudo, vê o que é possível. Eu já falei, um gerenciamento micro não vai fazer mais sentido, mas cada vez mais uma visão holística do mundo vai se fazer necessário. Por exemplo, qual é o impacto dessa guerra, essas guerras que estão acontecendo do lado de lá? Não é só o preço do petróleo. O preço do petróleo para nós impacta em comida, em tudo. Então, ter uma visão mais ampla, ler coisas mais amplas, porque cultura é que traz a qualidade do serviço de TI. Também, verdade, não é? Também. Acho que de todos, né? De todos, De todos, é verdade. Acho que Essencial. seria um livro para jovens. Que bacana. Muito bacana, porque os jovens precisam bastante dessa orientação, porque eles realmente estão perdidos, é como você falou do seu neto. Agora, o que eu vejo aqui, porque aqui na FIA, além de uma empresa de educação, nós temos mestrado, doutorado, graduação, a gente trabalha muito com consultoria. Então, eu trabalho diretamente com esses negócios de consultoria. E eu vejo muitos empresários tendo muitas dúvidas com relação à inteligência artificial. Como investir, onde investir, em qual investir. Ou seja, são tantas as perguntas que, em parceria com a IDV Labs, né, Tânia? A gente vai fazer uma gamificação inteligência artificial aqui. A gente sentiu essa necessidade. E por que gamificação? Então, a gente tem um simulador que as pessoas, em conjunto, em grupos, eles vão lá entender a inteligência artificial como ela é, para poder tomar decisão. Agora você fala assim, por que Yara está fazendo uma gamificação? Por que é um simulador? Porque as pessoas se engajam muito. Porque o que é tem muito. Tem muito na E a internet. gente precisa hoje, efetivamente, né, nos executivos aí como DV Labs, com consultoria, que a gente está atuando juntos, o que a gente percebe que está constatado é uma grande dificuldade de entender o que eu vou fazer, quando eu vou fazer e quanto isso vai custar. Exatamente. Porque, E o assim, retorno do investimento. não tenho dúvida. E em alguns momentos, em alguns tipos de aplicação, pode ser que não tenha retorno. E não mas é uma aplicação, né? Então, quando você fala do generativo, às vezes descobre na hora que vem a continha. Exato. Dizendo lá, tokenização, liberei para todo mundo. Opa, e quanto isso vai custar? Exatamente. Né? Eu acho que é Mas da eu vou nossa tirar, época. Vou poder ter economia de pessoas, né? Será? Será que você vai fazer isso? Eu costumo falar, é da nossa época, isso que eu vou falar. É assinar um cheque em branco, sabe? Porque você não sabe como é que vem a conta no final do mês. E esse simulador é interessante porque a cada etapa que os competidores vão ali colocar as suas ideias, ele dá o impacto em tokens. E esse token, quanto custou esse token? Em valores, em reais, tá aí o impacto ambiental. Porque as pessoas muitas vezes não veem isso. Quanto em água que você gastou? Quanto em energia elétrica? E outra coisa que eu não falei do jovem, eu acho que o jovem tem um nível de ansiedade hoje que da minha geração era Era diferente. E eu totalmente tenho diferente. lido muito com pesquisas feitas neurológicas, né, no cérebro, e os desenhos animados, eles são aparentemente um dos grandes culpados da ansiedade do jovem. Porque o desenho animado, ele é tudo trocando a cena tão rápido que um Tom e Jerry não era assim, e não tem fundo moral necessariamente nenhum. É verdade. Né? Então isso dá um nível de ansiedade do jovem, que o jovem, no terceiro ano que ele está numa empresa, ele já quer ser sênior. E os outros 50? O que ele vai ser? Não é? Então por isso que eu falo, se eu escrevesse um livro para jovem, minha mãe morreu com 97, eu tenho expectativa de chegar lá um pouco mais. Então, não é natural. Hoje em dia,
com as pesquisas que a gente faz, a gente descobre É verdade, é as verdade. formas de controlar as coisas, né, o nosso organismo. Então, eu acho que esse nível de ansiedade dos jovens, ele pode também ser tratado tendo uma gamificação como essa que você está propondo. Porque ele vai começar a ver que não é assim, que de repente vira Estala, sênior, né? não é no estalo, É. né? A gente está começando com o processo para executivo, porque eles já têm isso Claro. como pauta e metas, Pauta, né, claro, dentro claro. das suas atuações dentro É. das organizações. Eu tenho um padrinho de casamento que é gestor de tecnologia de uma empresa. Aí ele me falou assim: está na minha meta desse ano, eu vou precisar de você para você ajudar a voltar, porque eu não tenho a menor ideia por onde eu começo. Então, isso tá cada vez mais, né? Verdade. E as verdade. pessoas primeiro usaram de forma meio, né? Vamos colocar para ver. E agora perceberam que não é bem assim. E aí é mais um ponto de diversidade importante. Sim, A geracional. sim. Se você tem uma equipe que tem uma diversidade geracional, você tem a mesma ansiedade do jovem um pouco segurada por quem estudou processos muito no passado, né? Então eu acho que aí também a diversidade é importante das equipes, né? A gente vai ter aqui no Executive Cast duas jornadas. Uma jornada com executivos, especificamente, e uma jornada de empreendedoras, né? E aí nós estamos convidando as empreendedoras do MCIO, que são mulheres que tiveram uma carreira executiva e que, em algum momento, estão dedicando para outra coisa, e às vezes em paralelo, né? Muitas estão em paralelo, ainda estão na carreira executiva e já Já criando começando, uma outra é. atividade, né? Muito Temos legal, muito bom. um roteiro bastante Excelente. bacaninha, né? É verdade. E vai ser muito bom porque essas mulheres vão trazer essa diversidade e vão falar o que é o empreendedorismo na prática, no dia a dia. Porque no final do dia é isso que conta, né? E é muito difícil ser empreendedor no Brasil. Só que a gente tem também pesquisas, né? Nós duas somos pesquisadores. A gente adora dados. Coisa de físico, né? Tem uma pesquisa que qualquer empresa que a CEO é mulher, ela tinha, sua última que eu vi, minimamente 15% mais de faturamento que as empresas que são lideradas por homem. Então é muito interessante saber disso também, né? É. Não é que, como eu falei, não é que a mulher é melhor ou que o homem, é que realmente É um tem modelo esse mental. modelo né? mental. Eu até, quando eu falo sobre isso, eu trago. Eu não tenho filho, mas o instinto maternal, ele faz parte da gente. E aí o instinto maternal, ele trata uma coisa que é amor. É. E a mulher, quando ela entra em tecnologia, ela ama aquilo que ela faz, porque existem vários degraus ali, o caminho não é limpo, ele tem um monte de pedrinhas, e você tem que estar limpando, né? Tirando isso da frente e indo, caminhando, caminhando. Então, quando você chega na liderança, como é que eu posso fazer isso aqui valer a pena? Porque a trajetória, ela foi uma trajetória né, bastante animada, né? Como é que eu faço isso ser bacana e trazer para essas empresas que me deram essa oportunidade, né? E eu acho, na minha visão, tecnologia não faz o menor sentido se não fizer bem para as pessoas e para as empresas. Isso. Tem que fazer bem. E a única forma de fazer bem para as pessoas, até a sua equipe, é ela entender o que ela está fazendo. Explicar exatamente. Não é você estar fazendo um app para fazer isso. Não. Isso é parte de um todo. Isso que eu acho que é importante falar para o jovem. Sempre você é parte de um todo. Você é parte de um país, é parte de uma cidade, de um estado, e é parte de uma empresa. Com aquele propósito, exatamente, processo, etc. e tal. Então, eu acho que isso é que é importante. Como gestor, você situar muito bem por que cada pessoa está fazendo aquele quadradinho que ele está fazendo no Lego, né? Eu costumo dizer que esse brilho no olho, que essa paixão não tem preço. Estou parafraseando aqui uma campanha famosa que vocês já conhecem, mas não tem, porque quando você vê uma pessoa realmente com aquele brilho nos olhos, com vontade, isso te contamina no bom sentido. É muito gostoso. Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Ambiente de trabalho sadio. A gente vê cada ambiente de trabalho das nossas amigas. É verdade, difíceis. Gente, é que nem... Eu não falei, mas 2 livros que eu fiz o prefácio, fui convidada. Um Só Podia Ser Mulher,
que é a tese de mestrado da Cláudia Marquesani, que eu fiz o prefácio, e ela pega um monte de cases de mulheres que sofreram assédio em empresas, etc. E temos um outro que eu fiz agora, não foi lançado ainda, chama Pelos Olhos Dela, porque teve uma época que também eu fazia eventos. Acabei conhecendo uma advogada super jovem, mais jovem que meu filho mais jovem, que era advogada da família, e ela se deparou com 3 assédios muito feios domésticos, e ela não sabia o que fazer, e aí nós começamos a fazer eventos para sensibilizar as mulheres sobre o que é um assédio no ambiente doméstico, com uma psicóloga, as consequências, e com um advogado, os seus direitos. E ela escreveu um livro agora, e eu fiz o prefácio também, vai ser lançado. É um livro sobre assédio em ambiente doméstico. Então, acho que todas essas coisas têm que ser levadas em consideração quando você está pensando no teu horizonte como mulher. Então, as coisas positivas e negativas que podem acontecer, né? Isso é um ponto que eu acho que eu queria levantar também, que assédio em ambiente de trabalho sadio traz resultados positivos para a empresa. Ambiente não sadio acaba com todo mundo. Vocês viram o volume que está de burnouts aí nas empresas? Isso é ambiente não sadio, né? Eu costumo dizer que o ambiente de trabalho pode ser divertido. Por que não ser divertido? Tem que ser divertido. Não, tem que ser sério, gente, pode ser. Meu filho mais novo um dia chegou em casa da escola de inglês. Mãe, sabe que lá nem parece, eu devia ter uns 7 anos, lá nem parece trabalho. Mas por quê? Porque elas estão sorrindo o tempo todo. Que bom, né? Os professores estão sorrindo o tempo todo. Você falou, a gente tem que procurar um trabalho que dá brilho nos olhos. E agora, gente, TI não é mais só desenvolvimento, não é só ser operador de computador. É um leque tão amplo que você tem que procurar o que fala mais a sua necessidade. Se é dados, se é IA, é IA. E não tem que ter vergonha. Eu não quero trabalhar em IA, eu quero trabalhar, sei lá, operando computador. Vai precisar sempre. Não é? Verdade. Não é só robô que vai operar o computador. Então, a TI dá essa possibilidade muito ampla, né? Muitas oportunidades diferentes para o seu olho brilhar. É verdade. Ione, que conselhos você daria para o público, foco do seu público-alvo do futuro livro para os jovens, para as mulheres e para todos os executivos, para ter uma carreira sólida, uma carreira realmente que possa fazer sentido na vida de cada um? Bom, primeiro procure alguma coisa que você realmente goste, né? Que faça brilhar, isso nós já falamos. E eu acho, na minha visão, você tem que gostar muito do que faz e estar muito focado em buscar, de alguma maneira, fazer o bem. Uma coisa que me fez muito bem, e sempre me fez, é trabalho voluntário. Eu, com 18 anos, eu dava Paulo Freire na favela do Tatuapé. Eu pegava o Penhalapa, porque eu morava nas Perdizes, de ônibus no domingo para dar alfabetização de adultos lá. Então, eu acho que o trabalho voluntário me fez muito ser um líder melhor. Depois eu fui até presidente de uma organização que chama CISV, Children International Summer Village, que é uma organização de educação para a paz, onde eu tive que baixar minha arrogância, porque eu era gerente na época de OIM também. Então eu falei, não, deixa os formulários todos comigo, que eu faço isso com o pé nas costas. Eu levei 2 anos para fazer 3 formulários, porque eu chegava no Board Internacional, que eu fazia parte, então vinha o japonês e dizia assim, como assim perguntar a profissão da mãe? As mães no Japão não trabalham, isso é extremely impolite. Ele falava assim para mim. Aí vinha um alemão e falava, isso aqui que você pôs, imagina pôr isso aqui. Então, o que fez isso para mim? Fez eu olhar o lado do outro. Como gestor, importantíssimo. Você não pode ter a sua visão como verdadeira e única. Como verdadeira e única. Ao contrário, você tem que tentar entender. Uma vez eu tinha um menino que não era nem estagiário, era um aprendiz, e ele sumiu uma semana. E eu já era CIO.
E quando ele chegou, eu falei, olha, desse jeito sua carreira não vai para frente, você não pode subsistir celular. Você tem que alguém avisar se você está doente. Sabe o que é, Dona Ione? Meu pai está marcado de morte. Se eu não sumisse, eu podia ser o próximo. Você vai falar o quê? Eu falei, olha, a minha falta de visão do lado de lá. E tudo isso você aprende na vida. Você tem que ter uma visão de com quem está sendo o seu diálogo. Quem é o seu empregado, o que ele está passando, não é? Então, se eu posso modestamente deixar algum tipo de recomendação, não olhe o outro como uma pessoa. Porque você tem que olhar a outra pessoa com o que ela está sendo naquele momento. E não com o que você acha que ela tem que ser para você. Eu acho que é isso. Um indivíduo por trás do profissional. Exatamente. É isso aí. Na minha carreira eu já passei por algumas, sim, situações assim. Eu estava esperando, você tem brilho nos olhos do seu trabalho, você ama o que você faz, mas não é tudo lindo e maravilhoso. Não é tudo lindo e maravilhoso. A gente passa por coisas que te ensinam muito. E o trabalho voluntário é realmente... A gente tem um trabalho voluntário aqui na FIA, que a gente ajuda os jovens líderes com relação de TI. São meninos que estão no ensino médio, da Zona Leste, parceria tanto a Aldeia da Serra com a People Strategy, a FIA, que nós fazemos essa literacia em tecnologias, robótica, enfim, tecnologia em geral. E aí a gente conversando com esses meninos, com essas meninas, com esses jovens, a gente vê a perspectiva deles, de abrir as perspectivas para o que pode acontecer, é lindo. E a gente aprende tanto. Nossa, é muito importante isso. Uma das primeiras meninas que teve no nosso primeiro curso, que foi um curso de Service Desk, ela já é gerente. Ai, que lindo isso. Nosso orgulho. Porque não sei se é só ela veio me contar, mas tem muitas que nossa academia que já estão em posição de gerência. É maravilhoso isso, porque você não muda uma pessoa, você muda uma família. Porque quanto mais de baixo a pessoa vem, mais chance tem de mudar a família toda. Outra que a gente conhece também, que é da nossa organização, fez treinamento, ela morava no interior da Bahia. Ela mudou-se para São Paulo, foi contratada pelo Itaú. Ela diz, hoje eu sou o herói da família inteira. É a primeira geração que fez universidade. Então, eu acho que isso a gente tem que ter em mente. A gente pode sim mudar o mundo, se a gente mudar quem está em torno de nós. Ai, que lindo isso. Gostoso de escutar. Ione, você é uma inspiração. Queria ficar aqui horas e horas compartilhando com o nosso público tudo que você passou, enfim, toda a sua experiência na sua trajetória. Muito obrigada por ter aceito esse convite mais uma vez e ter feito parte, né? Principalmente nessa nossa parceria, Tânia, com a IDV Labs, de trazer pessoas que possam contar o seu dia a dia, que tem coisas muito legais, coisas importantes, coisas boas, mas também que teve coisas que a gente aprendeu, aprendizado ao longo da vida. O que é importante é resiliência, né? O que é importante é você passar por tudo isso e aprender. Como eu falei, eu fui demitida e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu tive oportunidades, né? Exatamente. Eu poderia ter ficado na pesquisa para o resto da minha vida. Eu era uma pesquisadora razoavelmente boa, acredito eu, mas eu acho que abriu outros caminhos para mim. Então, todas essas, depois que no meu primeiro concurso que eu prestei para ser promovida, foram perguntar se eu já tinha esterilizado. Então, se você pensar em tudo, às vezes fala, por que você tem essa coisa com mulher? Você escreveu um livro sobre essas aberrações. Uau! Porque tem várias, tem muitas coisas assim, bem caóticas que a gente escuta. E Ione, conversando com você e com a Tânia, eu não passei por isso. Essas histórias que vocês contam, eu fico assim, gente do céu, meu Deus do céu, passei por outras coisas, mas eu considero muito mais leves o que vocês passaram. E essas perguntas, gente, nossa,
não tenho nem palavras. E uma coisa, duas coisas. Primeiro, nós fizemos lá na MCIO, como é que você sai de situações difíceis, sem gravar. Então, com uma moderadora, uma pessoa externa, uma coach, falando assim, conta aqui para nós o que aconteceu. O que você responde numa hora dessa? Foi sensacional, né? Então, isso eu acho que é uma das formas da gente ajudar uma outra, né? Porque isso não mudou. Isso não mudou. Infelizmente, A gente vê hoje as mais novas, né, no grupo, enfim, na liderança, sofrendo um pouco mais do que a gente, porque a mulher mudou. A mulher mudou. A gente procurava os caminhos, né, que nem água que vai encontrando os caminhos. Não, hoje não, elas querem quebrar as pedras. Vai de frente, E aí E é mais pior. difícil. Então, uma delas, por exemplo, perguntaram para ela, perguntou numa entrevista de emprego, assim, com quem que você deixa os seus filhos? Aí a coach falou assim, você tem que responder, por que você pergunta isso para homem? E não responde. Você pergunta isso para homem? Não pergunta. Então, por que vai perguntar para a mulher? Então, essas coisas que a gente tem que treinar nossas mulheres a fazer, não é enfrentamento pelo Foi enfrentamento. legal você falar isso, que teve uma experiência de uma gravação com homens de uma entrevista. E com os executivos, né, os CEOs das empresas, não sei se você chegou a ver isso. E aí a entrevistadora, a pessoa de RH, né, que estava ali simulando o RH, fazia as perguntas que a gente escuta normalmente Que as mulheres para os escutam homens. para os homens. E eles ficavam assim, sabe? Sem Perplexos, saber. perplexos. Porque ele falou assim, eu não vou querer que mais faça esse tipo de pergunta, porque é tão constrangedor imaginar que uma pessoa tem que ouvir isso e tem Você que é casada responder. ou você é juntada? Tem coisas do jeito. Você tem um nome, sobrenome diferente, sabe? Eu escutei isso. Olha, Eu não tenho sobrenome do marido. é uma loucura. E uma outra coisa que é importante é como é que a mulher sobe na carreira. Ela tem que aparecer. Ela não pode ficar escondidinha. Por isso que a gente falou dos cases. Então, para a mulher subir na carreira, ela tem que se mostrar. E aí ela vem tem a que- piadinha, né? O que será que ela fez para subir? Para subir. Que é Uma outra delícia, é uma delícia. Então, tem que se mostrar. E, claro que você tem que ser tecnicamente boa, porque se não for, você não tem. Nem Não porque, sustenta, né? não sustenta. E você prova 2 vezes, né? O tempo todo. Você prova 2 vezes que sabe mais, que conhece mais, que nananã. Então, é uma batalha. O que tem de bom, e eu preciso falar, porque a gente precisa trazer isso, são homens que são parceiros. Não tem dúvida. Que dão braço para assim, você é muito melhor do que eu, ou não, você conhece isso, ou não, que bacana. E pega a mão e te carrega junto, sabe? Vai, não, verdade. eu vou com você, porque Não eu tem preciso dúvida. te apoiar. Dos dois lados, né? Porque Sim. sábado eu estava conversando com uma das nossas amigas, que acabou de pegar um trabalho novo, e quando ela chegou a apresentar, o CEO da empresa apresentou para todo mundo, etc e tal. E aí um camarada disse assim, como assim? Eu não sabia que você ia ser minha chefe. Eu que tinha que ser seu chefe. Sem vergonha, sem pudor, direto. Berros no local que ela tinha acabado de chegar sendo apresentada. Nossa. Aí ele falou assim, eu não sei o que eu faço. Ela foi firme e disse assim, você tem todo o direito de pedir demissão. E ele pediu demissão É por aí. para não reportar a uma mulher. Isso sábado agora, ela me contou. Nossa. Tá pior agora. Tá É. bem pior. A gente tem uma amiga também no grupo que ela escutou do gestor dela, né, que é a pessoa maior, e viu assim, você está aqui porque você é uma cota. Não é para você opinar, é só para você, eu preciso preencher uma cota. Isso fala. Então, as coisas estão piores hoje. infelizmente. Na nossa época, a gente não escutava essas coisas, porque não tinha cota. Não tinha cota. Gente, nossa audiência, só para contextualizar, estamos em 2026. Vocês estão escutando isso? Por isso que essas estatísticas de equidade, né, da mulher, e quando a gente fala de equidade, é de possibilidade de trabalho, é salários iguais, a gente tem uma diferença no Brasil. 22% em fortíssima. média. Mato Grosso do Sul é 30% de diferença salarial. Salário. Sabe qual é o estado que tem menos? Não. Piauí. Sério? Porque não tem emprego de alto nível, praticamente. Muito menos do que outros estados. Base. É base. Entendi. Agora, se a gente E muito olha- estatal. Estatal é que menos tem diferença salarial. E esses estados mais pobres do Brasil, infelizmente é a verdade, o empregador de melhor qualidade é o estado. E ali a diferença é menor.
Agora, se a gente olhar a base da pirâmide de trabalho, a força de trabalho geral, não é só de tecnologia, ela está igualitária praticamente. Tem mais mulheres do que homens na base de trabalho. A gente tem 52% de mulheres na força de trabalho frente aos homens. Nós já somos mais, mas a pirâmide ela não é assim, né? Ela faz assim, de repente afunila. Meninas, o que a gente precisa desaprender para que isso aconteça cada vez menos? Conscientização, né? Eu acho que tem que ter intencionalidade nas gerências. Eu acho que para mudar o status quo, nós precisamos ter intencionalidade. E o que significa isso? Primeiro, eu falo que devia fazer recrutamento como a gente degusta vinho, às cegas. É para não saber mesmo. Boa ideia, adorei isso, adorei isso. Sabe, é assim. Não interessa se é homem ou mulher, se é branco, se é oriental, o que é. Eu tenho que avaliar o profissional e a função, ponto. Então, acho que isso é a primeira coisa. Segundo, talvez a ordem não seja essa, mas tem que pagar igual quem merece igual. Pagamentos iguais, né? Então, e outra coisa, a gente tem que investir muito na base da pirâmide para TI. Investir muito em trazer mais né? mulheres para TI, de escolas secundárias para a universidade. Porque a universidade até tem bastante mulher, né? Mas contratar mais mulheres também na base. Mas assim, se olhar o primeiro curso de tecnologia, quando ele lançou, tinha 70% mulheres e 30% homens. Hoje está invertido. Mas as duas ou primeiras turmas, era mais mulher. Tem até fotografias. Tem. Que foi bem legal, né? Mas mudou. Mas o que ela acham que mudou na hora que virou engenharia de computação. Sim. Aí a mulher começou a bloquear a engenharia, não é para mim. Enquanto era ciência da computação, tudo bem. Ciência é uma coisa também para mulher. Então acho que foi isso que bloqueou um pouco as meninas. Que pena. Mas meninas, contem aqui com a FIA para... A gente não para de falar. Sim. Para essa conscientização, para tudo isso, porque nós estamos aqui, eu sou do Núcleo de Tecnologias Digitais aqui da FIA, então nós estamos realmente conscientes de que isso é necessário para todos, para que a gente viva numa sociedade, né, como um todo. Bem, gente, esse foi mais um Executive Cast. Tânia Leal, Ione Coco, foi uma delícia conversar com vocês. E olha, eu aproveitei antes, porque nos bastidores eu já estava conversando com essas duas feras, muitas histórias. A gente vai ter mais oportunidades aqui para a gente colocar mais assuntos em pauta, na área de tecnologia, sempre falando, e na área de humanidades em geral, porque isso é que importa, né? Porque as empresas são feitas por pessoas. Agradeço muito a participação de vocês. Foi um grande prazer e esperamos poder contribuir sempre na DevLab e MCIO para melhorar a sociedade, que é isso que interessa. É verdade. Esse foi mais um Executive Cast e eu te encontro na próxima oportunidade. Até lá!